Boa noite a todos. Bem-vindos, sejamos todos bem-vindos. Bem-vindos ao nosso encontro, né? Nosso encontro número 356. Olha que beleza! Então nós estamos aqui iniciando o nosso encontro de hoje, nesta quinta-feira, que já deu uma chuvinha aqui em Americana, dá uma refrescada, está calor, né? Espero então que tudo esteja bem com você, saúde bem, família bem, aqueles objetivos para o dia tenham sido conseguidos, né? Realizar todos nós. E aqui estamos então para o nosso encerramento do dia, para ouvirmos um pouco do Evangelho, para ouvirmos um pouco também de Joana de Ângeles, e que possamos todos aqui sim aprender um pouquinho, né? Aprender um pouquinho mais juntos, e isso sempre vai ser muito bom. E é aquilo que o Evangelho então possibilita para todos nós, um pouquinho mais de conhecimento, e isso é muito bom. Hoje para vocês nós temos no Evangelho, vamos iniciar o capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E nós temos o item, que é o item de 1 a 4, ressurreição e reencarnação. Então nós temos aqui, ele é bem grandezinho, nós vamos falar então sobre ressurreição e reencarnação aqui há alguns dias, até porque é um assunto realmente interessante para todos nós, não é? Que reencarnação, que a Igreja Católica agora adota a ressurreição. O Espiritismo fala em reencarnação. Então vamos ver o que nos diz o Evangelho a respeito disso tudo, né? E também nós vamos ter Joana de Ângeles aqui conosco, lá no final do nosso encontro de hoje. E ela fala para nós nos amarmos mais. Que sentido que ela fala para nós nos amarmos mais. E nós vamos ver depois. E ela inicia assim: ama-te mais. Amemos a nós mesmos mais. E vamos ver como que ela então traz para todos nós esse assunto. E nós temos hoje vários aniversariantes, né? Pessoal que nos acompanha, que é Inês Cavilha, que é de Rio do Sul, Santa Catarina, Joana Dark, de Fortaleza, Ceará, Hélio Almeida, de Manaus, também a Jéssica Sabrina, Terra Roxa do Oeste, São Paulo, Silvio Chico, Graça Poça Andrade, Santa Maria de Belém do Grão-Pará, olha só. A Célide Pagnoni, de Santos, São Paulo. Paulo Henrique, também de Americana. Dinha Chaves, de São João del Rei, não conhecida nossa. Um grande abraço, viu, Dinha? Maria Célia Silva, também conhecida nossa. Trabalhou aqui comigo em Americana. Então, para vocês todos, Célia, Dinha, para Inês, né? Para todos vocês, aquele abraço. Deus abençoe grandemente. Muita saúde para todos vocês, sempre no caminho do bem, que é aquilo que realmente nós precisamos, né? Então, assim sendo também, já que cumprimentamos os aniversariantes, vamos cumprimentar a vocês que já estão aqui conosco, já deixando aqui seu boa noite, e assim o boa noite, que é do Eliseu Gasparino, Eliseu aqui, a Rose Toder, o Sartori também, com seu boa noite, a Toninha Pericinoto, psicanalista, Sandra Oliveira Vita, também a Bruna Tubarão, Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, Cacilda Cassiano, boa noite a todos nós com as bênçãos de Deus, com certeza. Também Denise, a Denise Holland aqui, deixando seu boa noite a todos. Newton Roberto Miller, vamos para mais ensinamentos, boa noite a todos, vamos aprendendo juntos, né, Newton? Também aqui conosco, vamos lá, aqui, Eloá Romanato, deixando seu boa noite para nós todos. Também o Romo de Magalhães, o seu boa noite. Edmar José Bueno, hoje com os netinhos lá. Alice Davi, dando uma correria no vovô Edmar, né, vovô? E na vovó Vandinha também. Também nós temos aqui nossos amigos, a Lúcia Guzmão também. Alfredo Lecione Neto, pedindo prece, pedindo passe. Tem nossas preces, todo o auxílio que nós pedimos para nosso Pai, né? Também, amigos, vocês mesmos, alguns de vocês que já deixaram aqui o like, né, o seu joinha, né? Aqui o Carlos Santana, Evandro Cândido Jacinto, Eliane Barbosa, Eliseu Gasparino, Bruna Tubarão, Romo de Magalhães, Edmar José Bueno, Rose Toder Sartori, Ivane Santa Rosa, Toninha Pericinoto, Cacilda Cassiano, Sandra Oliveira Vita,
Então, vocês todos, nós aqui conosco, com muita alegria, já deixando também a sua participação. E nessa participação agora nós vamos falar um pouco do Evangelho, não é? Que o Evangelho hoje é importante, como todos sempre, mas hoje falando sobre ressurreição e reencarnação. Como eu disse, ele é longo essa parte, né? Até pelo tema, nós vamos ver aqui em alguns dias então, com mais calma, né? E vamos ver o início então do capítulo, quando fala para nós de Jesus e fala das vindas, o que o povo estava pensando dele. Vamos ver. Jesus, tendo vindo para os lados de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos e lhes disse: Que dizem os homens quanto ao Filho do Homem? Quem dizem quem sou? Eles lhe responderam: Alguns dizem que sou João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Jesus lhes disse: E vós outros, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Vós sois o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus lhe respondeu: Sois bem-aventurado, Simão, o filho de Jonas, porque não foi nem a carne, nem o sangue que vos revelaram isso, mas meu Pai que está no céu. São Mateus. Entretanto, Herodes, o tetrarca, ouvindo falar de tudo o que Jesus fazia, seu espírito estava em suspenso, porque uns diziam que João ressuscitara de entre os mortos, outros que Elias apareceu, e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Então Herodes disse: Eu fiz cortar a cabeça de João. Mas quem é este de quem ouvi falar tão grandes coisas? E ele tinha vontade de vê-lo. Evangelho de São Marcos. E após a transfiguração, São Mateus nos diz o seguinte: Seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que, pois, os escribas dizem que é preciso que Elias venha antes? Mas Jesus lhes respondeu: É verdade que Elias deve vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio, e não o conheceram, mas o trataram como lhes aprouve. E assim que eles farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que era de João Batista que lhes havia falado. São Mateus. E agora o comentário do Evangelho sobre o tema de ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre este ponto, como sobre muitos outros, não estavam claramente definidas, porque não tinham senão noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que um homem que viveu podia reviver, sem se inteirarem com precisão da maneira pela qual o fato podia ocorrer. Designavam pela palavra ressurreição o que o Espiritismo mais judiciosamente chama reencarnação. Com efeito, a ressurreição supõe o retorno à vida do corpo que morreu, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo estão desde há muito dispersos e absorvidos. A reencarnação é o retorno da alma, ou espírito, à vida corporal, mas em outro corpo novamente formado por ela, e que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição poderia assim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias e nem a outros profetas. Se, pois, segundo sua crença, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, uma vez que se tinha visto João criança, e eles se conheciam, seu pai e sua mãe. João podia, pois, ser Elias reencarnado, mas não ressuscitado. E aí, meus amigos,
pelo texto que nós vemos, inclusive, pelo próprio evangelho citado de ter, né? Aqui de São Mateus, de São Marcos e o outro de São Mateus, são 3 textos evangélicos, né, do Novo Testamento, fala sim sobre reencarnação, sobre vinda à vida física daqueles que se foram. Não é? E mesmo no texto, o último texto aqui de São Mateus, fala e Jesus fala: é verdade que Elias deve vir e restabelecer todas as coisas, como estava, né, programado, vaticinado, dito pelos profetas. Mas eu vos declaro que Elias já veio e fizeram com ele o que lhe aprouveram. E assim que eles farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que, na verdade, Elias, de tempos idos, era, na verdade, João Batista, que havia ali estado entre eles, que eles mesmos conheceram. Então, como explicar? Como Elias era João Batista? Ora, todo mundo ali conhecia João Batista, conhecia os pais de João Batista, conhecia João Batista desde criança, cresceu, ficou adulto, até o momento em que João Batista batizou a Jesus. E batizou segundo os preceitos da época, né? Para que o reconhecessem sim como ungido, etc, etc. Ora, aí fica essa questão de reencarnação, ressurreição, e como está dito aí já desde os tempos idos, desde a época e colocado aqui no Novo Testamento, já se falava. A própria transfiguração de Cristo, o encontro de Cristo com Moisés e Elias no Monte Tabor, né? Comunicação entre os espíritos, e a reencarnação, como ali colocada, que eles entendiam à época por ressurreição, sabiam que voltavam, né? Mas não sabiam como, não sabiam a maneira pela qual voltavam. E sabemos que é impossível voltar ao mesmo corpo. Não tem como se voltar ao mesmo corpo aqueles que já se foram. Não tem. Cada vez que o Espírito vem ao mundo, como falo na prece, trazido por seus abençoados pais, e são abençoados, claro, sem dúvida, eles vêm para um novo corpo, inicialmente se nutrindo daquilo que a mãe lhes dá, através do cordão umbilical que liga o feto à placenta, todos nós sabemos disso. Então, o alimento da criança, no seu desenvolvimento, até o nascimento dela, tudo lhe é dado pela mãe. E o alimento da mãe, durante a gestação, que vai passando para o filho depois de processado, claro. Não é? Então, a mãe se alimenta e do alimento da mãe forma-se a criança. A criança nasce e continua sendo alimentada pela mãe, através do seio, na amamentação, até o momento em que passa-se a dar à criança a comida, né? O alimento pelo qual ele vai ter que se sustentar, crescer durante toda a vida. E o alimento vem dos mais diferentes lugares, das mais diferentes fontes. Nós sabemos bem disso. Se nós vamos em uma horta que seja, tudo é feito ali. Se nós vamos numa mercearia, aí vamos no mercado, no supermercado, no hipermercado, imaginem, de todos aqueles alimentos que lá estão, de onde devem e podem ter vindo, dos lugares mais distantes possíveis. Uma coisa que à época de Jesus era praticamente impossível, principalmente alimento que era perecível, tinha que ser praticamente ali da região, ou aqueles mais duráveis, trazidos de outros. Né? Mas hoje vem de avião, rapidinho está aqui. Flores vão para o exterior, vêm de lá para cá. Então, questão de alimentação, um corpo jamais volta a ser o mesmo. E nós sabemos disso. Os espíritos vão sim reencarnando segundo seus pais. Segundo, primeiro, a genética de seus pais. E essa genética é trabalhada pelos espíritos no momento do desenvolvimento embrionário para que se possa cumprir os seus processos de reencarnação. Aquilo que ele se ajustou no plano espiritual, falou, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou lutar para conseguir recuperar aquele meu irmão, eu vou lutar para pagar isso que eu fiz com aquele que lá está. Sei que vai ser difícil, mas eu vou. Então, dependendo da prova, da expiação, a que esse espírito reencarna, esse espírito vai, claro, trabalhar todos os elementos para que o seu corpo se adapte
Claro, também, claro, óbvio, segundo a genética, porque também não existe milagre, ao seu contrato reencarnatório, vamos assim dizer. Então, meus amigos, a reencarnação é algo absolutamente líquido, absolutamente certo. E é bíblico, dizendo que eles iriam voltar. Elias vai voltar, mas voltar como? Né? Como ele voltou? Sim, claro, através de João Batista, ali estava o espírito de Elias, e que veio através dos pais que estavam vivos à época, como acontece com todos nós por aqui, como vai continuar acontecendo quando todos nós que estivemos aqui tivermos partido e voltado, partido e voltado, e assim sucessivamente, até que a humanidade, ou seja, nós mesmos, consigamos sim nos elevar acima de nossas próprias misérias, acima de nossos próprios preconceitos, acima de nossos próprios mal conceitos, acima de nossos próprios pensamentos negativos, acima de nossa própria maldade, que às vezes está intrínseca dentro de cada um de nós. E nós vamos ir e vir tantas vezes quantas necessárias, orientados pelos bons espíritos que estão no plano superior e que estão para nos auxiliar e sabem o que nós precisamos fazer aqui, nessa existência. E o que nos acontece nessa existência não é nada de extraordinário para o nosso espírito, porque ele sabe que é por isso que ele está aqui. É por isso que eu estou aqui, que a Célia está aqui, que vocês estão aí, seus filhos, seus netos, seus amigos, todos nós. A reencarnação é algo absolutamente líquido e certo. Senão, como explicar as diferenças entre as crianças pequenininhas? Porque se fosse um espírito novo a cada criança, que aí vem ao mundo, né? Eles viriam sem saber absolutamente nada, zeradinho, como um computador que não tivesse programa algum e você fosse colocando a medida da sua necessidade, a medida da necessidade dele. E não é assim. As crianças, desde os primeiros instantes, já se manifestam segundo a sua tendência, segundo aquilo que vai antecipando o que ela poderá ser no futuro. Por quê? Porque é um espírito já antigo, com muita experiência que ali está. Apenas limitado ainda pelo seu desenvolvimento que vai acontecendo aos poucos. E nós todos somos assim. Todos nós. Ninguém foge. E é assim que se faz e se manifesta a justiça de Deus, a sabedoria de Deus. E como na época difícil nós tanto reclamamos disso, daquilo, pela pandemia, pelo isolamento social, pelas questões de higiene obrigatórias e por isso, por aquilo, nós tanto reclamamos de Deus, mas todos nós sabíamos que iríamos passar por isso. Então, ficar reclamando, como diz Divaldo, qual a vantagem que nos dá? Pensamos sim, agradecemos a Deus por passarmos por dificuldades, que é exatamente para a purificação de nosso próprio espírito. Por todas as dificuldades que já passamos antes da pandemia, que estamos passando nessa pandemia e que vamos passar após a pandemia passar. Passe ela como passar, esteja como estiver. Resgate dos nossos erros, né? E o que motiva tudo isso? Nós mesmos, nossos erros. Tudo aquilo que fizemos errado há séculos atrás, décadas atrás, na encarnação anterior, nesta própria encarnação também. Tudo aquilo que nós viemos acumulado pelo correr dos séculos, amém, como se diz, resultam naquilo que temos hoje. Assim como a própria humanidade já passou por tantas e tantas dificuldades, pestes, epidemias, pandemias, milhares, milhões morreram. E hoje, se estivéssemos nas condições da última pandemia, nós não estaríamos com alguns milhões mortos, mas nós teríamos dezenas, milhares, não sei quantos milhões. Agradecemos sim a própria evolução que a natureza nos dá e é o caminho nosso. Que seja a evolução agora, principalmente espiritual, por tudo aquilo que nós sabemos e por lutarmos para nos recuperar e nos reformar. Abençoado seja nosso Pai, que em tudo nos esclarece e que possa nos fortalecer para sempre seguir nesse caminho, no caminho do bem, que é o caminho que devemos seguir. E assim, o Evangelho nos traz e fala de ressurreição, fala de reencarnação. Amanhã ainda, depois continuaremos falando sobre esse assunto que é tão importante, que causa tanta cisma entre a doutrina espírita e outras religiões. Aquelas, católica, que fala a questão simples da ressurreição. Mas, cada um no seu tempo e de acordo com a sua fé.
Abençoado seja nosso Mestre Jesus, que nos trouxe todas as boas novas, e nosso querido Pai, que nos dá todas as chances de recuperação. E assim seja, não é? Ótimo. E assim, meus irmãos, aqui vamos agradecendo a Marta Alves, também o Hélio Almeida, que aqui está conosco, né, Hélio? Também a Lúcia Celins, Milton José Pinto, queridos amigos, Roberto Ribeiro, Pedro Freitas, Rita de Cássia dos Santos, Erickson Falcão, que nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos, sempre com todos nós Ele está, né? Que maravilha! Egli Mormilo também conosco, também aqui, Andréa Brito dando seu like, pessoal do like, Maria Aparecida Oliveira, Marta Alves, Lilian Alves Oliveira Perrone, Hélio Almeida, Roberto Ribeiro, Ana Carvalho Bacelar, Pedro Freitas, Erickson Falcão, Fabiano Maria Urbán, todos vocês que deixaram aí o seu like, muito agradecido. Também vocês que compartilharam, que compartilham, né? Uma alegria muito grande para todos nós. Vamos chegando a mais pessoas, falando a mais pessoas, seus amigos, né? Que acabam tornando meu amigo também. Isso que é importante. Bom, amigos, Joaninha está chegando. Soem as trombetas que Joana acaba de chegar aqui e vai falar sobre nós. Ama-te mais. Falando para mim, para você, para Célia, para todos nós. Vamos ver o que ela fala para nós nos amarmos mais? Ama-te mais, de Joana. Certamente não nos referimos ao sentimento egoísta, ambicioso, envenenador. Amar-se é respeitar-se, proporcionando-se as conquistas superiores da vida, os anseios elevados do coração. Intenta estabelecer um pequeno programa de amor para ti e executa-o. Mantenha acesa a luz do entusiasmo em tuas realizações, e sabendo-te fadado a grande luz, deixa que brilhem tuas aspirações nobres. Escolhe a melhor parte em tudo e supera aquelas nefastas que prejudicam e envilecem, aquelas que nos tornam vilões e que nada acrescenta para o nosso progresso moral, para o nosso progresso espiritual, seja para qual progresso for. E aí está bem clara a nossa querida Joana quando fala sobre nós nos amarmos. Não naquele sentido que vai levar, que nos torne mais egoístas, ambiciosos, né? Ou mesmo que envenenem todas as nossas boas e nobres intenções, como ela mesma diz. E amar-se é respeitar-se. E respeitar-se como? Como ela diz, proporcionando-se as conquistas superiores da vida, os anseios elevados do coração. E quando fala anseios elevados, conquistas superiores da vida, clara e definitivamente, ela está falando de nossas conquistas morais. Dentro da linha colocada para nós, as orientações colocadas para nós, desde os tempos de Moisés, os 10 mandamentos, dando aquela passada magnífica por Jesus e chegando até hoje nós. Anseios elevados, conquistas superiores da vida. Nós devemos nos amar a fim de que conquistemos a isso. Conquistemos a nossa melhora. Nossa melhora na fraternidade, no entendimento. A nossa melhora na humildade, na compreensão, na indulgência. Questão dos preconceitos. Né? Tantas e tantas coisas que nós podemos nos fazer amar mais praticando esses conceitos ou essas virtudes tão nobres para uns para com os outros, nós para conosco e para com aqueles que estão conosco. E ela diz, não é? Mantenha acesa a luz do entusiasmo em tuas realizações. Fazemos com alegria, fazemos com amor sempre. Sabendo-te fadado a grande luz, deixe que brilhem as tuas aspirações nobres. Mas aspirações fadadas ao prejuízo dos outros, a conseguir as coisas a qualquer preço. Lembremos-nos, as coisas materiais ficam todas aqui, todas. E se os métodos pelos quais conseguimos nossas coisas materiais não são aqueles mais aconselháveis, mais adequados,
há sempre um preço a pagar. Inicialmente, por quê? De que forma? Se nós nos apegamos tanto aos nossos bens materiais, aquilo que conquistamos, pelo qual fazemos coisas inomináveis, fatalmente, após o nosso desencarne, nós vamos continuar ainda presos a ele por um bom tempo, atrasando, prejudicando, causando transtornos a nós como espíritos já desencarnados, porque ficaremos presos a esses sentimentos que nutrimos tanto tempo aqui, e atrasando, perturbando aqueles nossos entes queridos que estão por aqui. Com toda certeza. Então precisamos estar bem cientes dos nossos passos aqui, dentro da materialidade, daquilo que nós fazemos, o que nós valorizamos, aquilo que nós repartimos com os outros. Vamos repartir raiva, ira, maus princípios, maus conselhos? Ou vamos procurar repartir a fraternidade, a solidariedade, os bons conceitos, as boas virtudes que estão por aí? E andar neste caminho do bem, no caminho da elevação moral e espiritual, é amar a si próprio. Porque amando a si próprio neste caminho do bem, como se fala, como nós falamos, é estarmos amando a nós mesmos, estarmos amando aqueles que estão conosco. Lembrem-se que todos nós estamos aqui na família que precisamos estar. Família que escolhemos quando reencarnamos, o assunto hoje é a reencarnação. Então todas as dificuldades inerentes às questões familiares, trabalhistas, ou onde quer que sejamos, é algo que nós precisamos enfrentar, mas enfrentar com dignidade, com paciência, com indulgência mesmo. E muitos casos com a prática do perdão, que às vezes é tão difícil, mas é da mesma maneira, mais até do que difícil, é necessário. Então Joana traz para nós essas boas novas, claro. Então agradeçamos a Joana por sempre trazer essas orientações preciosas para todos nós. Agora que essas orientações preciosas, se transformem em atos efetivos, praticados no nosso dia a dia, porque este é o caminho. Amando a nós mesmos, estaremos amando a nossos irmãos e, acima de tudo, estaremos amando a nosso Pai. Porque, como disse Jesus, aquele que não ama seu irmão, como amará o Pai? Vamos refletir, não é? E é isso que nós trouxemos hoje aqui no nosso encontro, na nossa conversa, no nosso bate-papo, vocês mandando boa noite para todos nós, mandando abraços, desejando paz. Isso é tão bom, muito bom, não é? E assim, vamos aqui, os nossos queridos aniversariantes também. Então, a Inês Cavilha, Joana Dark, Hélio Almeida, Jéssica Sabrina, Silvio Pichico, Graça Passandrade, a Cleide, acho que esse Celida é Cleide, Pagnoni, Paulo Henrique, Dinha Chaves, Maria Célia Silva, nosso grande abraço. Abraço de todos nós aqui reunidos neste momento, com muita alegria, já trazendo a paz, estando já em paz, na paz que nosso Pai quer tanto para todos nós, porque nossa vibração, depois de ouvir o Evangelho e ouvirmos Joana de Ângeles, vocês podem ter certeza. A vibração de todos nós já mudou do momento que nós começamos a falar sobre o Evangelho. Já mudou. E que consigamos mantê-la em alto padrão, vibração de luz, vibração de amor, que é a que nós mandamos para todos os aniversariantes todos os dias. Mandamos também, claro, pela muita necessidade, a esses nossos irmãos que aqui vêm e pedem para nós auxiliarmos a todos, porque estão com problemas de saúde. Quantos de nossos irmãos estão com problemas de saúde? E estejamos atentos, sim. Muitos desses problemas de saúde são com relação à pandemia, e são. Todo dia nós estamos ouvindo, aumentando o número daqueles que se vão, o governo de São Paulo apertando mais o cinto de todos nós. Ninguém quer ficar em casa, claro que não, por um motivo quaisquer que seja, ficar presos em casa. Mas a necessidade assim o exige. Precisamos fazer a nossa parte. Não adianta ficarmos criticando, porque se nós não tomarmos providências, coisas podem agravar. Então vamos orar, pedir ao nosso Pai a proteção para esses nossos irmãos, para todos nós que somos também, claro, necessitados. E assim vamos, nossa oração para Celi Onofre, Silene Moraes Alves, Maria Elizabeth Caputini, Solange Cocó, Sérgio Zamperlin, Rogério Mantovani, Geraldo Mantovani, Rovani Nicolúcio, Eustáquio da Silva Milho, João Pedro Afonso Altran, Ariel Bechuve da Lazen, Elisete Belichuvit, Sebastiane Deltrudes da Silva, Marilena Pascales,
Inês Mantovarelli Nunes, José Nunes, Igor Gabriel, Giovanni Araújo Barretos, Nibelotti, Ivonete Bueno Quirino, Pedro Lemos, Risoraide Maria da Silva, Gabriel Ruiz Miller, Rosa Ferreira de Ávila, Fátima Aparecida Cardoso Bertolo, Welton Francisco de Lima, Rubens Cassiano Rosa, Viviane Leal, Antônio Donizete Neves, Maria Aparecida Capellini, Elaine Peroni, Margarida Pucci, Fernanda Henrique Cassiano Rosa, Arlindo Joaquim da Silva, Richard Firmino Castro, Lisete Pascotto da Coleto, Orlando Lameu, Áurea Franciscone, Samanta Ruiz, Luiz Fossati Freite, Aline Priscila de Camargo, Maria das Graças Barbosa Pires, Sofia Torquato, Alfredo Lencioni Neto, Neucimar Flora de Brito, Laércio Rodolfo Mauerberg, Lucas Lemos, Antônio Lopes, Marlene da Silva, Maria José Lira da Cunha, Pedro Maquinevitz, José Roberto Moreto, Antônio Monteiro, Regiane Castellanelli Monteiro, Edson Rodrigo de Souza, Maria Cassiano, Cláudia Nucci, Arlindo Gonçalves de Oliveira, Oricléia Sampaio, Ederli Silva, Tereza Braga, Elídia Braga, Eliette Braga, Amanda Leão Poloni, Iraci Bocuti Augusto, Daniel Quadrelli, Antônio Barbosa, Lucas Lemos. E a todos, meus irmãos, todos que vocês mentalizarem, aqueles que vocês sabem que estão com problema de saúde, seja ele qual for, saúde física, saúde que perturba os pensamentos, mentalize. A força é a mesma, eu falando, vocês aí mentalizando seus familiares, a si mesmo pedindo as bênçãos e graças de nosso Pai. É tudo um conjunto de amor que remetimos ao nosso Pai e transferimos, claro, a todos os nossos irmãos que tanto necessitam. Sejam aqui esses adoentados citados, sejam esses que vocês também mentalizam. Então, a mentalização é fundamental e nesta mentalização levamos nossos pedidos e agradecimentos ao nosso Pai, nosso Criador, né? Tanta bondade para com todos nós. Vamos fazer nossa prece então, vamos lá e preparem-se com carinho, com tranquilidade para esse momento, tranquilizando os pensamentos agora no início. Vamos lá? Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, ex fules Filipi, ad te suspiramus, gementis et plentes, in ac lacrimarum vale. E eis, querido Pai, que tua luz divina, excelsa, cai sobre todos nós aqui reunidos. Cai sobre todo este seu planeta, suas bênçãos infinitas e amorosas sobre todos nós. E agradecemos, Pai, pelo dom da vida que nos destes, que nos permite estarmos reunidos nesse instante, tranquilos, com nossos pensamentos em paz, porque nós nos elevamos até vós, Senhor do Universo. E vos agradecemos por nosso querido Mestre Jesus estar conosco, abençoado seja, sempre conosco. E sua presença nos enche de alegria. E tuas bênçãos, Pai, nos fortificam. Pai, que és de todos nós aflitos, vamos esperançosos. E quanta alegria! E nesta alegria juntamos aquelas que hoje, todos aqueles seus filhos aniversariam mais um ano neste mundo. Alegria que sentem os pais através de seus filhos que vêm, que nascem hoje, abraçando a maternidade. Alegria todos nós sentimos por todos aqueles nossos entes queridos que estão no plano espiritual, trabalhando pelo seu progresso, que os dividiram conosco enquanto aqui estavam, dividindo amor, conhecimento, sabedoria, ensinando, aprendendo. Abençoados sejam. Assim como abençoados são todos aqueles nossos irmãos que hoje partem ao plano espiritual. Abençoa e fortalece seus familiares, Pai, porque sabemos que são recepcionados no plano espiritual.
acalmados, para que sua jornada prossiga em paz. Abençoa, Pai, todos esses irmãos que aqui citamos, que nós mentalizamos e levamos até vós. Manda seus bálsamos de luz, fortalecendo esses bálsamos que nos equilibram, para que nossa jornada, a jornada de todos eles, prossiga, lutando pelo progresso moral e espiritual. Abençoa esse planeta que habitamos e tanto prejudicamos. Auxilia-nos, Pai, a recuperar. Auxilia todos os dirigentes dessas nações nossas dispersas pelo mundo. Abençoando, sim, abençoando a todos os seus filhos que aqui estão. Dirigentes que precisam olhar e amar e trabalhar cada vez mais pelo povo que estão com eles, Pai, que abraçaram e agora precisam da retribuição. Por isso, querido Pai, abençoa nossas casas de oração também. Abençoa nosso trabalho, aqueles que nos dão trabalho. Abençoa nossas famílias, todos nós reunidos com muito amor sobre o mesmo teto. Para que possamos a cada instante melhorar nossas relações e prosseguirmos juntos e firmes rumo ao progresso material e espiritual. E essa água que bebemos, Pai, fonte da vida para todos nós, seus filhos encarnados e desencarnados, que nos equilibra, abençoa, fluidifica esta água que beberemos, esta água que está em nosso corpo. E elevamos a vós esta oração, Pai, querido Pai, e assim dizemos: Pai nosso que estás no céu, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos neste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão do caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, amar os nossos irmãos que vivem distantes do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro distante da tua luz. E a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do seu amor. E que assim seja, Pai. Que assim seja agora, por toda a eternidade, e vos pedimos. Que teu amor, tua paz, tua luz, tua misericórdia infinita, amorosa, esteja sempre conosco. Esteja sempre conosco aqui reunidos em seu nome, em nome de Mestre Jesus. Esteja sempre com todos os seus filhos, encarnados, desencarnados, espalhados por este mundo. Estejam onde estiverem, como estiverem. Que seus bálsamos estejam sempre sobre todos nós. Abençoa nossos lares, protegendo, purificando. E Pai, abençoa aqueles que aos nossos lares vêm, trazendo o seu amor, porque saem de nossos lares com muito mais do que aqui trouxeram. E assim vos pedimos, abrindo nosso coração, que seu amor seja sempre conosco e que possamos trabalhar este amor, fazer com que cresça, frutifique e o distribuamos a todos nossos irmãos, necessitados como nós. E que tua luz ilumine nosso caminho. E que nossa luz, irradiada de nós por nossos bons atos, também sirva à iluminação de nosso caminho. E vos agradecemos, querido Pai, vos agradecemos, Mestre Jesus, agradecemos, querida Mãe. Louvados sejam agora, louvados sejam por toda a eternidade, porque todos nós vos amamos. Que assim seja, agora e para todo sempre. Graças a Deus. E, meus queridos irmãos, como é bom, né? Como é bom poder levar nossos pensamentos para a imensidão do universo, porque nosso Pai está nesse glorioso, maravilhoso universo, de tantas estrelas, de tanta luz, de tanto amor dele para conosco. Retribuamos esse amor prosseguindo no caminho do bem, como ele pede
todos nós, principalmente através de seu Filho e nosso querido irmão Jesus. E assim, vamos encerrando esse nosso encontro de hoje, mandando a todos vocês um beijão enorme, meu, da Célia, aquele abraço, coração a coração, sem fronteiras, sem limite, chegando a todos quantos são receptivos, né? Para todo mundo. Então, fiquem em paz, tenham uma excelente noite, descanso, bom descanso, uma bela sexta-feira, né? Uma sexta-feira, quem não gosta da sexta-feira, especialmente quando chega mais à tarde. E estaremos aqui por falar em tarde amanhã, com a permissão de nosso Pai e, claro, sob as bênçãos dele. E abençoados sejam todos vocês e que a paz do Senhor seja sempre convosco, seja sempre conosco. Até amanhã, fiquem em paz, a grande paz, luz eterna sobre todos os seus dias, iluminando os caminhos de todos vocês. Até amanhã, fiquem bem, um grande, caloroso abraço para todos.